Olá, eu sou Adriano Alves e a minha Bíblia está aberta em Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Na aula passada deixamos claro e explicamos por que acreditamos que estes magos eram da Babilônia. A grande questão é: por que homens importantes, eruditos, de um reino distante, ao oriente da Judéia, a Babilônia, viram um sinal no céu, viram um sinal de luz, uma estrela, e associam esta estrela ao povo de Israel e logo se levantam para fazer uma viagem que não era tão simples naquele tempo. Demorava-se cerca de 5 meses para fazer uma viagem como esta, da Babilônia até Jerusalém. Eles veem uma estrela do céu, eram homens importantes, porque o texto diz que eles vieram a Jerusalém falar com o rei Herodes, foram recebidos pelo rei. Ora, estes homens tinham alguma importância, eram conhecidos no mundo devido à sua erudição, ao seu conhecimento de várias áreas da ciência conhecida até então. Eram estudiosos, como já explicamos na aula passada, estudiosos da matemática, da astronomia, da astrologia, da alquimia e muitos outros conhecimentos pertinentes às religiões de mistério daquele primeiro século. De forma que estes homens estavam tomando uma decisão importante, se levantar e fazer uma viagem de 5 meses para saber onde estava esse menino nascido rei dos judeus. O que fez estes homens associar essa estrela ao povo de Israel? Havia um conhecimento das estrelas muito grande por parte dos sábios da Babilônia. Eles associavam cada astro celeste a uma nação sobre o planeta Terra. E curiosamente, eles associavam um astro que hoje nós conhecemos como planeta Saturno, eles associavam o planeta Saturno ao povo de Israel, mais precisamente ao Deus dos Hebreus. Todos os acontecimentos relativos a este astro logo era identificado com o povo de Israel. De sorte que eles imediatamente tomam esta decisão ao contemplar um fenômeno maravilhoso. Ora, se eles contemplam um fenômeno com o planeta Saturno, logo está muito fácil de descobrir que fenômeno foi este, porque a ciência hoje, através da astronomia, é capaz de explicar os acontecimentos ou como estava o céu em qualquer noite da história da civilização humana e até para além dela. Isto é uma obviedade científica, né? Muitos podem não acreditar, mas não é o meu papel aqui ensinar por que alguém deve crer ou não, né, nos estudos científicos. O fato é que nós podemos descobrir o que estava acontecendo com o planeta Saturno em aproximadamente 7 anos antes de Cristo. Já expliquei que Cristo nasceu antes de Cristo, porque essa datação antes e depois de Cristo foi feita de forma errada, equivocada. Então, Cristo nasceu 7 anos antes da data que dizem ser a data do seu nascimento. E o que estava acontecendo nesse ano, 7 antes de Cristo? O que estava acontecendo nesse ano com o planeta Saturno? A astronomia vai nos informar que neste ano estava acontecendo um fenômeno chamado de a Grande Conjunção. Este fenômeno
é a conjunção de dois planetas, o planeta Saturno e o planeta Júpiter. Eles ficam muito próximos, de maneira a formar um fulgor, um resplendor de luz maravilhoso. É uma cena linda, é um fenômeno da natureza, maravilhoso de ser observado, principalmente para quem é estudioso da astronomia, das estrelas. No momento em que contemplaram aquilo, aquilo saltou diante dos seus olhos. E os estudos da astronomia indicam que esta grande conjunção do planeta Saturno com o planeta Júpiter aconteceu no dia 20 de maio do ano 7 antes de Cristo. E foi neste dia, 20 de maio do ano 7 antes de Cristo, claro que não existia esta contagem, porque eles ainda não tinham o nosso calendário. Este calendário que nós usamos veio a surgir muito tempo depois, na Idade Média, quando a Igreja Romana quis fazer um calendário dividindo a história em antes e depois de Cristo, e errou por 7 anos. Mas esse é o calendário que nós usamos e não fazemos conta deste erro. Não faz diferença, o fato é que, de acordo com o nosso calendário, este fenômeno aconteceu no dia 20 de maio antes de Cristo, 7 anos antes de Cristo. Pois bem, eles contemplam esta estrela, tomam a decisão e vão para Jerusalém. Esta viagem que eles fazem para Jerusalém durou cerca de 5 meses. Isto nós podemos ver, alguém fez esta viagem no Antigo Testamento. Foi Esdras que fez essa viagem, né? E ele escreve que começou a fazer a sua viagem no primeiro dia do primeiro mês do ano judeu, e ele chegou em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês do ano judeu. Ou seja, ele demorou 4 meses para fazer esta viagem. Então, em torno de 4 a 5 meses, aqui nós estamos falando de homens provavelmente não eram jovens, né? Eram estudiosos, eram sábios, eram magos, provavelmente possuíam uma idade um pouco mais avançada e fariam esta mesma viagem em torno de 5 meses. E eles chegam lá em Jerusalém para contemplar isto. Meus amados, depois nós vamos explicar, possivelmente nas próximas aulas, porque não vai dar tempo, nós vamos explicar que a ciência diz que este fenômeno da grande conjunção aconteceu no ano 7 antes de Cristo e aconteceu 3 vezes apenas. E as datas coincidem com as 3 vezes que a estrela aparece para os magos. Então a estrela vai aparecer para eles mais ou menos 5 meses depois que eles a viram lá no Oriente. Nós vamos estudar isso depois. Então eles contemplam esta estrela de novo em 27 de outubro, aproximadamente 5 meses depois. E eles vão procurar, assim cumprindo a ordem de Herodes, e eles veem e se alegram ao contemplarem a estrela novamente. Nós vamos estudar depois isso, lá no versículo 10. Então eles contemplam a 12 de novembro do ano 7 a.C., esta estrela apontando para o lugar onde o Cristo era nascido. Esse cenário aqui, o céu do dia 12 de novembro do ano 7 a.C., eu coloquei no meu Facebook, tá bom? Se você quiser ver esta ilustração, tem uma ilustração da imagem, como estava o céu, o deslocamento, né, dessa conjunção de estrelas, Saturno, ou seja, nós conhecemos como planetas, né, planeta Saturno e o planeta Júpiter, a quem eles designam como estrelas. Esse cenário está lá no meu Facebook, se você quiser entrar lá, olhar e deixar a sua curtida, tá bom? Aproveitando, deixa a sua curtida aqui também, o seu comentário se você discorda, se você acha que é muito forçada essa interpretação. Pode ser uma coincidência? Pode, mas é muita coincidência. Mas pode ser coincidência, pode ter havido outra estrela sobrenatural, enfim. Mas nós podemos fazer essa associação, sim,
porque as datas coincidem muito mesmo. Pois bem, meus queridos, nós já estouramos o nosso tempo e nós vamos falar então a respeito do versículo de número 3. Na próxima aula, vamos falar sobre o versículo de número 3, sobre o que aconteceu depois que o rei Herodes sabe dessa visão. Muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima, se Deus nos permitir. Até mais, paz do Senhor Jesus.